Certo? E por que não tá aparecendo aqui? Não sei. Eu pesquiso conforme você. Já tá. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações, nos sustentando, nos animando, nos dando disposição para seguirmos nessa caminhada de adoração, de serviço ao nosso grande Deus, né? Então, iniciemos o nosso culto de louvor e adoração dessa noite ao nosso Senhor. E eu gostaria de iniciar esse culto com uma leitura bíblica, texto que se encontra no livro do profeta Miqueias, no capítulo de número 6, texto bastante conhecido nosso, texto que inclusive pela manhã tivemos a chance de refletir sobre ele na escola dominical. E Miqueias, capítulo 6, versículos 6 a 8, nos diz assim: Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Estamos iniciando mais um ano com a graça do nosso Deus, e esse é um texto bastante propício. O que Deus requer do seu povo? O que Deus requer de nós, cristãos? E, dentre muitas coisas, o texto nos apresenta algo muito claro, muito direto, uma resposta muito objetiva para essa pergunta. O que Deus requer do seu povo? Que pratique a justiça, que ame a misericórdia e que ande humildemente com o Senhor. Que nós possamos ter isso em mente e assim adorarmos ao nosso Deus de acordo com a sua vontade. Em justiça, não a justiça que temos visto no mundo, torcida, parcial, mas a justiça centrada na pessoa do nosso Deus, na sua palavra. Que possamos amar a misericórdia, e isso implica em amar o nosso próximo. E que possamos andar humildemente com o nosso Deus. Isso implica em confiar na sua soberania, entregar a nossa vida a Ele e crer que Ele, de fato, está no comando de todas as coisas. Que assim possa ser, que assim possamos, aqui, reunidos como igreja, prestar um culto de louvor e adoração que realmente agrade ao nosso Deus. É isso que a gente vai, inclusive, pretende falar um pouco na nossa meditação desta noite. Vamos orar, uma palavra de oração, de adoração ao nosso Deus, que é grandioso, que é o Senhor de todas as coisas. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nosso Senhor amado, te louvamos e te adoramos, Senhor Deus, porque Tu és tremendo, porque o Senhor é o Deus da glória, o Senhor é o Deus todo-poderoso, Pai. Todas as coisas estão debaixo do Teu poder e o Senhor sustenta todas as coisas, ó Pai, com a palavra do Teu poder. Aceita, Senhor, a nossa adoração, que ela de fato seja a expressão da nossa gratidão, que ela de fato, Senhor Deus, venha de corações que estão
sendo cada dia mais transformados pela tua palavra, cada dia mais transformados pela tua vontade. Fala, Pai, cada vez mais ao nosso coração, essa nossa oração, no nome santo e bendito de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Vou convidar os irmãos ao som do instrumento, que se coloquem em pé, aqueles que puderem, para louvarmos o nosso Deus cantando o hino de número 19. Hino 19 dos nossos hinários, Rei Sublime. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Remidos por Deus, nos reunimos como igreja para louvar o grande nome do nosso Senhor. Eu quero convidá-los mais uma vez a abrirem suas Bíblias, também no livro dos profetas, agora o profeta Oséias. Livro do profeta Oséias, capítulo de número 14. Devido à captação do som, eu mesmo farei a leitura, tá, irmãos? Oséias 14, versículos 1 a 9, assim diz a palavra do nosso Deus. Volta, ó Israel, para o Senhor, teu Deus,
porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento, e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos, e não mais diremos à obra das nossas mãos, tu és o nosso Deus. Por ti, o órfão alcançará misericórdia. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, e sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Quem é sábio, que entenda estas coisas? Quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. A palavra de Deus nos convoca ao arrependimento, a palavra de Deus nos convoca a avaliarmos a nossa vida e clamarmos, como o texto nos apresenta aqui no versículo de número 2, perdoa toda iniquidade. Ao longo de nossas vidas, ao longo dos nossos dias, temos, obviamente, pecado contra a santidade de Deus. Temos ofendido a santidade de Deus. E esse é o momento, então, que temos para nos apresentar diante do Senhor, no nosso culto, clamando a Ele perdão, colocando diante dEle a nossa confissão sincera, nos apresentando diante dEle com os corações contritos, porque grande é o nosso Deus, santo, santo, santo é o nosso Deus, e nós temos pecado, nós temos caído, nós temos muitas vezes nos desviado dos caminhos santos de Deus. Que possamos, durante alguns momentos, de forma silenciosa, buscarmos a Deus em sua santidade, confessarmos a nossa iniquidade e pedir perdão ao Senhor. E após alguns instantes, orando de forma silenciosa, eu quero pedir que quebre o silêncio e nos dirija a Deus em oração de confissão de pecados, o nosso irmão presbítero João. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos porque podemos prestar culto ao teu nome nesta noite. Agradecemos ao Pai pelos teus filhos que aqui se encontram, pelo Santo Espírito que nos trouxeste, ó Pai, até aqui, esta noite. E, ó Pai amado, agora queremos a tua presença. Queremos, ó Pai, dizer que nós somos barro, Senhor é o olheiro, e nós, ó Pai, queremos
te pedir perdão pelo aquilo que nós temos praticado, que nós temos desagradado no teu nome. O Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe, ó Pai, no íntimo, tudo aquilo que nós fazemos e que não te agrada. Por isso nós clamamos, ó Pai, pelo teu perdão, clamamos pela tua misericórdia, que o Senhor, ó Pai, possa nos perdoar e dar, ó Pai, a nós um coração, ó Pai, segundo o teu coração, para que também, ó Pai, possamos perdoar aqueles que têm nos ofendido. Por isso, ó Pai, nos perdoa, nos ajuda, para que assim, ó Pai, o teu nome seja honrado e glorificado. Nós, ó Pai, muitas vezes não sabemos aquilo que pecamos, mas, ó Pai, o Senhor som dos nossos corações, e nós também pedimos perdão por esses pecados. E pedimos pecados, ó, e te pedimos perdão, ó Pai, pelos pecados, não no nosso nome, porque não temos, ó Pai, condições, mas pedimos perdão no nome de Jesus, teu Filho amado, ó Pai, que morreu na cruz, e derramou o seu sangue para nos lavar tudo. E é em nome de Jesus, ó Pai, que nós viemos diante do teu trono de graça nesta noite. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Irmãos, mais uma leitura bíblica, novamente no livro dos profetas, profeta Isaías, capítulo 1. Eu também farei a leitura de todo o texto, Isaías capítulo 1, versículo 1 ao versículo de número 20. A palavra de Deus nos diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes.
Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Uma palavra muito dura ao povo de Israel, ao povo de Deus, que andava desviado dos seus caminhos, que andava em desobediência à palavra do Senhor. E a exortação do Senhor, por meio do profeta, é bem dura, é bem severa, bem grave, mas, ao final, há um chamado de misericórdia, né? Há uma convocação. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal e atenda ao convite do Senhor para que os vossos pecados sejam todos perdoados, que o mais vermelho deles se torne branco como a neve. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas, para que sejamos transformados pela sua palavra, sejamos novas criaturas em Cristo Jesus e vivamos de acordo com a palavra do nosso Deus. Que assim seja nas nossas vidas, que vivamos de fato mediante a palavra do nosso Deus. Nós teremos agora a oportunidade de entoarmos louvores ao nosso Deus. Façamos isso com entusiasmo, façamos isso a uma só voz, para o louvor do nosso Deus. Irmãos, abramos nossas Bíblias no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo de número 16. Primeira Samuel, capítulo 16, eu farei a leitura dos versículos 1 a 13. Palavra de Deus que nos diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul saberá e me matará.
Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Oremos mais uma vez. Nosso Deus e Pai amado, diante da Tua santa palavra, poderosa palavra, rogamos, ó Deus, que seja misericordioso conosco e nos dê a sabedoria necessária, a iluminação necessária, Senhor Deus, para entendermos a Tua palavra, a Tua mensagem, a Tua vontade para as nossas vidas. Fala, segue falando, Senhor Deus, aos nossos corações. Essa nossa oração, feita no nome santo, bendito, precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, o nosso pastor está em férias, por essa razão estou tendo a oportunidade, o privilégio de aqui estar com os irmãos, dividindo a palavra de Deus. E ao escolher o tema, ao escolher o que compartilhar com os irmãos nessa noite, me deparei com esse escrito bem antigo, né? Eu escrevi esse texto há mais de 22 anos, né? Já o tempo passa rápido, e ao vê-lo ali nas minhas anotações, né, nos meus arquivos, me alegrou bastante encontrar esse texto. Ele tem as marcas daquela inocência, né, inicial de recém-convertido, tem aquela paixão, aquele ímpeto que eu acredito que talvez vocês percebam ao longo do texto, né? E ele me edificou muito, mesmo passado esse tempo todo. Ao ler ele novamente, eu me senti edificado, e essa foi uma das razões primárias pelas quais eu voltei a ele e queria compartilhar com os irmãos nessa noite, e espero que também seja uma mensagem que traga também para vocês a mesma edificação que eu tive. E só tem um detalhe, nós vamos iniciar sobre o texto de Samuel que acabamos de ler, mas eu peço a gentileza que você tenha a sua Bíblia também aberta, lá no texto que lemos anteriormente, Isaías, capítulo 1, porque com alguma frequência nós vamos voltar a essa passagem, né, e ela vai complementar
aquilo que pretendemos dizer, aquilo que pretendemos estudar nessa noite. Então, tem esses dois textos em mãos. E eu quero iniciar com uma crônica bem-humorada que diz assim: era um dentista respeitadíssimo, com seus 40 e poucos anos de idade, uma filha na faculdade, um homem sério, sóbrio e com uma sólida reputação, tanto como profissional como cidadão. Um dia apareceu em casa com um nariz postiço. Passado o susto, a mulher e a filha sorriram com fingida tolerância. Era um daqueles narizes de borracha, com óculos, sobrancelhas e bigodes. Depois de lhe servir a salada, a mulher, sorrindo menos, lhe perguntou: o que é isso? Isso o quê? Esse nariz? Ah, vi numa vitrine e comprei. Depois do almoço, como ele sempre fazia, foi para o sofá. A mulher impacientou-se. Tira esse negócio. Por quê? Brincadeira tem hora. Mas isto não é brincadeira. Depois da soneca, como sempre fazia, levantou-se e foi para a porta. A mulher, irritada: aonde é que você vai? Como aonde é que eu vou? Vou voltar para o consultório. Mas com esse nariz? Pense nos vizinhos. Pense nos seus clientes. Os clientes realmente não compreenderam o nariz de borracha, deram risada, saíam do consultório perguntando: ele enlouqueceu? Não sei, respondia a recepcionista que trabalhava com ele há 15 anos. Eu nunca vi ele assim. Naquela noite ele tomou o seu banho como sempre fazia, vestiu o pijama, o nariz postiço e foi se deitar. Você vai usar esse nariz na cama? Vou. Aliás, não vou mais tirar esse nariz. Dormiu logo. A mulher passou metade da noite olhando para aquele nariz de borracha. De madrugada, começou a chorar baixinho. Ele enlouquecera. Está tudo acabado. Uma carreira brilhante, uma reputação, um nome, uma família perfeita, tudo trocado por um nariz postiço. Alguns dias depois, pela manhã, ao acordar sua filha, como sempre fazia, dando-lhe um beijo carinhoso em sua testa: papai, podemos conversar sobre o seu nariz? O meu nariz outra vez? Mas vocês só pensam nisso? E ela desabafa: como é que não podemos pensar? De uma hora para outra, um homem como o senhor resolve andar por aí de nariz de borracha, de nariz postiço, e não quer que ninguém note? O senhor não se dá conta que se tornou a piada do prédio? Não posso mais encarar os vizinhos. E a mamãe não tem mais vida social. Não. O Morada ilustra, irmãos, um problema bem grave, bem sério, bem crônico da nossa sociedade, um problema comum a todos nós, seres humanos. O homem vê o exterior. O homem se preocupa em demasia com as aparências. As portas da sociedade se fecharam ao respeitadíssimo dentista porque ele não mais se enquadrava aos padrões da sociedade. Em nenhum momento seus sentimentos, as suas convicções foram levadas em consideração. A única coisa que importava era o seu nariz. Porque o mundo valoriza as aparências. E pouco se importa com as questões interiores, com a ética, com a moral, com a espiritualidade. O mundo procura condicionar a pessoa, levando-a a aceitar as aparências externas como verdadeiras e absolutas. O mundo tenta nos enquadrar em rótulos, não abrindo espaço para comportamentos autênticos. A propaganda é um exemplo muito claro de manipulação do comportamento das pessoas, estabelecendo padrões que vão sendo assimilados gradativamente sem que se perceba. Tudo parece muito simples.
usando este desodorante, você fica irresistível. Com este ou com aquele produto, sua família será feliz. Essa situação não é um privilégio, não é uma novidade dos nossos tempos, nem do mundo. Desde que o coração do homem se encheu de orgulho, tem sido assim. Vejam que o próprio profeta de Deus, o próprio Samuel, nessa passagem que lemos, também precisa ser orientado a não tomar decisões única e exclusivamente pelas aparências. Belém, a pequenina Belém, a cidade a qual Samuel se dirigiu para encontrar com o escolhido de Deus, era de fato bem pequena, provavelmente uma vila naquela época. Samuel entra na casa de Jessé com a intenção de ungir o escolhido de Deus dentre os 8 filhos de Jessé. Assim que entrou, se deparou com Eliabe, o filho mais velho, o filho mais forte, o filho mais alto, e antes mesmo de consultar o Senhor, já chegou à sua conclusão: é este. Este é o escolhido, este é aquele que será o ungido do Senhor. Não conhecia a vida moral, não conhecia a vida espiritual do moço, apenas observou a sua aparência. Mas no versículo de número 7 nós lemos: porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Então, Jessé fez desfilar um a um os seus filhos diante de Samuel. Talvez a fila era puxada pela aparência deles, sabe-se lá, mas cada um deles teve a chance de passar, cada um dos 7 teve a chance de passar à frente de Samuel. E observe bem na sua Bíblia, lá no versículo de número 11, que para Jessé a questão estava encerrada. Olha, esses são os meus filhos. E é Samuel quem tem que, pera lá, alguma coisa está errada. Será que não há mais algum filho para eu ver? Sim, faltava um filho, o caçula, Davi, o caçula da família, o pastor da casa, a quem quase sempre eram reservadas as tarefas mais amenas. Aos olhos humanos, provavelmente era o que menos probabilidade tinha de ser o escolhido, uma vez que os outros eram mais velhos, mais experientes, tinham maior porte físico. Mas a palavra de Deus nos diz muito claramente que o Senhor não vê como vê o homem. Os parâmetros de Deus são outros. Ele vê o interior. O Senhor vê a disposição sincera que temos em servi-lo. O Senhor vê a humildade que temos em reconhecê-lo como Senhor. Precisamos, irmãos, romper com a mentalidade do mundo e buscar discernimento para ver e entender as coisas como elas realmente são. Precisamos deixar de tomar decisões baseadas, influenciadas e às vezes até mesmo corrompidas pela aparência das coisas. É certo que cada um de nós tem um ou mais espelhos em casa, é certo que todos nós cuidamos da nossa aparência, isso é muito bom, continue fazendo isso, mas quero compartilhar com os irmãos o fato, a verdade de que as aparências enganam. E o foco da nossa discussão, o foco da nossa reflexão não é, de fato, a cor dos nossos olhos ou a cor dos nossos cabelos. E a pergunta que eu faço, a pergunta que eu posso fazer é: como anda a nossa aparência espiritual? Será que temos sido vaidosos com ela, pelo menos tanto quanto somos, com a aparência exterior? E talvez você então se pergunte, mas como é que podemos falar de aparência interna, se a aparência é o aspecto exterior, é aquilo que está por fora? Exatamente, você está correto. Eu estou falando de uma vida com oração, estou falando de uma vida diária com oração, com domínio próprio, com amor, justiça, misericórdia e humildade. Coisas que não se pode fingir ter. Ou se tem ou não se tem. Quem vive de aparências é hipócrita.
Quando vivemos de aparências, despreocupados com a condição interior de nossas vidas, passamos a oferecer a Deus algo desprovido de verdade. Passamos a cultuar o Deus verdadeiro de forma errada, falsa. Existem formas de culto que, em vez de agradar a Deus, o entristecem. Ao invés de agradá-lo, provocam a sua ira. É o que nós vemos lá em Isaías, capítulo 1, versículo 14, por exemplo, nos diz que as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. E o problema não são as festas, nem as solenidades, nem os cultos propriamente dito, mas é a disposição, é a qualidade da adoração, é a condição do coração daquele povo, daquela nação. Para que não vivamos de aparências, para que não provoquemos a ira do Senhor, precisamos saber que o culto hipócrita não agrada a Deus. O fim principal do ser humano é glorificar a Deus, é desfrutar para sempre do Senhor. A palavra de Deus nos ensina que a nossa adoração deve ser constante e devemos glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Por isso, nada pode ser tão errado, nada pode ser tão contrário ao sentido de nossa existência, e nada pode desagradar tanto ao Senhor que um culto falso, a adoração fingida, hipócrita, de aparências. De acordo com a mensagem de Isaías, a maior queixa contra o povo é que este desobedecia contínua e abertamente o Senhor, mas eles continuavam a lhe oferecer ofertas e sacrifícios como se nada tivesse acontecido. Aquele povo desobedecia contínua e abertamente ao Senhor, mas eles continuavam a frequentar os cultos como se fossem o povo mais santo da face da terra. Versículo 13 nos fala isso. Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. O povo vinha até a presença de Deus, o povo cultuava a Deus, mas não mudava de vida. Apresentava-se diante de Deus coberto de pecados, mas sem nenhum arrependimento, pensando que talvez só bastasse cumprir os ritos e tudo estaria resolvido. Este povo aparentemente participava com animação de todos os trabalhos religiosos, fossem festas, convocações, solenidades, etc. E ainda era um povo muito dado à oração, uma oração que o texto sugere altamente emotiva, pois eles estendiam as mãos e multiplicavam as orações diante do Senhor. Mas, assim como é dito isso no versículo 15, também no versículo 15, o Senhor diz que Deus, em hipótese alguma, ouviria tais orações, pois eles estavam com as mãos contaminadas de sangue e injustiça. Portanto, eram certamente orações vazias e egoístas, eram hipócritas. Diante de uma experiência tão errada como esta, nós temos que nos examinar e questionar a qualidade da adoração que oferecemos ao nosso Deus. Temos que entregar a nossa vida como oferta. Não podemos cantar cânticos, hinos, sem discernir a letra dos mesmos. Não podemos orar sem expressar o que realmente sentimos e pensamos. Precisamos verificar se o culto que estamos oferecendo a Deus, o culto que prestamos a Deus, é só exterior, se é só uma sucessão de eventos com hora para iniciar, com hora para acabar. Precisamos acatar a ordem de Deus no versículo de número 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. O culto hipócrita não pode agradar a Deus, não agradará a Deus em hipótese alguma. Outra coisa que precisamos saber para não vivermos por aparências é que o culto
culto feito de forma mecânica também não agrada a Deus. O culto hipócrita que comentamos pode ser causado pelo apego à mera formalidade, aos ritos sem correspondência interior. E essa atitude deve ser entendida muito mais como interna do que externa. Por fora, tudo pode estar correto. Por exemplo, não há imagens aqui. Por exemplo, não há pregação de falsas doutrinas aqui. O culto não é feito segundo a minha vontade, mas segundo princípios da própria palavra de Deus. Porém, mesmo assim, o culto seria inaceitável, não seria agradável a Deus se tudo o que aqui fizermos não for feito com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. O culto é a expressão máxima da fé por parte do crente. Por isso, se não for prestado de todo o coração, ele só pode ser não agradável ao Senhor. Assim o Senhor condenou o povo de Israel pela boca do próprio profeta Isaías, um pouco mais à frente, lá no capítulo 29, versículo 13. É dito: este povo se aproxima de mim com a sua boca, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens que maquinalmente aprendeu. Ou seja, o que está nos lábios é correto, e assim deve permanecer, mas não está no coração. E aí está o grande erro. É uma repetição mecânica. Devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. E assim fazendo, com certeza vamos apresentar a Deus um culto que não é apenas da boca para fora. Tanto os adoradores verdadeiros quanto os falsos podem ter a mesma aparência e a mesma confissão externa. A diferença está no interior e Deus a percebe. Ele não se agrada do culto que é mecânico, do culto que é hipócrita. Para que fique bem claro que o mundo vive de aparências, nós temos aquele exemplo do uso das expressões praticante e não praticante. Hoje não está mais nem em uso, né? Mas era muito comum na época que eu escrevi esse texto, para se referir às pessoas em relação à religião, né? Que dá e é estranho, né? Porque essa citação, né? Essa classificação dá a ideia de como se aceita que alguém tenha uma religião sem praticá-la, né? Então, não há preocupação com o aspecto interior da religião. As pessoas simplesmente se dizem ser isto ou aquilo de forma mecânica, sem pensar, simplesmente para constar nos cadastros. Muito tempo atrás, né, há 22 anos atrás, eu tive uma experiência bastante triste, né? Me entristeci bastante, uma oportunidade, visitando uma igreja muito querida por mim, do então presbitério a qual eu pertencia, e eu acabei chamando aquilo que eu vi de crente profissional, na falta de outra discriminação. É aquele que não participa de nenhuma etapa do culto, senão aquela no qual ele tem alguma responsabilidade. Eu fui adentrando as dependências dessa igreja, eu estava um pouco atrasado, né? Então fui entrando ali acelerado, passei por um corredor, e nesse corredor muitas pessoas rindo, conversando, se divertindo, e na minha opinião, que estava acabando de chegar ali, com o culto já iniciado, estavam até atrapalhando o andamento do trabalho, e a primeira ideia que eu tive à mente que se tratavam de visitantes que não conheciam ali a disciplina, né, do ajuntamento, ou então novos convertidos, mas nenhum deles criança que pudesse justificar, então, a falta de respeito. Eu entrei, era o objetivo, tomei o meu assento ali, comecei a cultuar a Deus, e ali vem a surpresa, né, e o motivo da chateação, quando o responsável pela liturgia chama
o grupo de louvor e os seus integrantes eram exatamente aquelas pessoas que estavam do lado de fora, desinteressadas, despreocupadas com tudo aquilo que ocorria dentro do templo. Foram à frente, cantaram, e por sinal cantaram maravilhosamente bem, e terminada a sua apresentação, se retiraram. Não ouviram a mensagem, ou se ouviram de forma parcial, porque estavam num corredor, né, fora do templo. Não participaram das orações, porque eles só tocavam. Irmãos, se o nosso coração não estiver derramado diante de Deus, aqui e agora, é vão o nosso culto, é um costume, é mecânico. Outra coisa que devemos saber para não cair no erro de viver por aparências é que o culto destituído de justiça também desagrada a Deus. Aqui no texto de Isaías, também, ainda no capítulo 1, os versículos 15 a 17 nos falam assim: pelo que, quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. O profeta Isaías fala duramente contra o culto que é oferecido a Deus, mas uma vida que vem de uma vida divorciada da justiça. Em Oséias, capítulo 6, versículo 6, está escrito: misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Se o povo não se importa em ser justo no dia a dia, de nada adianta se apresentar diante do Senhor para o culto. Aqui nesse texto de Isaías, nesse momento da vida da nação de Israel, a justiça se instalara na nação, em Israel, em Judá, atingindo desde os líderes até todo o povo. A mesma condição que estudamos pela manhã lá em Miqueias. Mas a reação de Deus é devastadora. Ele não suporta ouvir as orações, nem o louvor daqueles que não se importam com o sofrimento do próximo. O nosso culto não pode estar desassociado da justiça, da misericórdia. Jesus empregou 2 vezes no Novo Testamento a expressão misericórdia quero e não holocaustos. Nas 2 vezes ele a usou contra os fariseus, que estavam preocupados demais com os ritos externos da lei, né? Coavam um mosquito e engoliam o camelo, como se diz lá em outra passagem. Para que o culto agrade a Deus, ele deve vir acompanhado de uma vida justa por parte dos adoradores. Não uma vida legalista, como a dos fariseus, mas uma vida cheia de misericórdia e amor ao próximo. Assim, irmãos, podemos concluir então, que qualquer adoração não serve. Não é isso que Deus espera dos seus adoradores. Não podemos nos limitar às aparências. Temos que buscar verdadeiramente a condição em espírito e em verdade. Há várias maneiras de se adorar a Deus. As corretas e as incorretas. Convém aprendermos, adotarmos, abraçarmos, praticarmos as formas corretas. Um culto oferecido a Deus de forma hipócrita, sem honrar a palavra do Senhor, que é feito de forma mecânica, que não oferece o melhor, ou que não vem acompanhado de justiça, não pode agradar ao nosso Deus. Deus não se agrada de tudo o que fazemos supostamente em seu nome. Por isso devemos ser obedientes a Ele e descobrir o que realmente lhe agrada. Assim, devemos evitar os nossos procedimentos e costumes que muitas vezes estamos acostumados a eles, por melhores, mais atrativos e práticos que pareçam. A questão primordial é
devemos buscar na palavra do Senhor aquilo que realmente o agrada. Na sua palavra, na Bíblia Sagrada, essa é a nossa regra de fé e prática. Por ela devemos viver, por ela devemos nos guiar, somente nela podemos encontrar o ensino confiável para entender o que agrada a Deus. E como estudamos pela manhã, o que Deus requer do seu povo. O profeta Miqueias nos respondeu: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente diante do seu Deus. Que assim possa ser nas nossas vidas, que possamos, de fato, oferecer a Deus, prestar a Deus um culto que lhe seja agradável, um culto que seja centrado na sua vontade, na sua justiça, na sua santidade, e um culto que venha de corações que realmente foram transformados, corações que realmente são dependentes da sua glória, do seu poder, da sua vontade. Que Deus continue nos abençoar, que Deus fale aos nossos corações e esteja sempre nos edificando. Amém? Amém. Eu vou convidar os irmãos a se colocar em pé e louvarmos ao nosso Deus com o cântico final, o hino de número 17. Aqueles que puderem se colocar em pé. Louvemos a Deus com o hino 17. Vamos esperar, então, as nossas irmãs nos auxiliarem. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Vou pedir que nos dirija na palavra de oração final o nosso irmão que nos visita, reverendo Timóteo. E se o irmão puder, após a oração, também impetrar a bênção, por favor, fique à vontade. Oremos. Bondoso Deus e Pai, diante de Ti nós estamos neste culto de adoração, como somente a Ti é devido, gratos
e expressando o que acabamos de cantar, que o Senhor seja louvado. Tu que és o Deus Supremo, é o nosso Criador, é o Deus que nos assiste em todas as necessidades na sua providência e que revelou o seu grande amor para conosco, enviando o teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que vivêssemos por meio dele. Nós te louvamos porque, diante da tua santidade, nos cabe corar de vergonha, porque somos pecadores, mas também temos esperança para quando, ouvindo a respeito do teu grande amor revelado, da tua misericórdia, que é incomparável, do seu amor fiel, nós podemos, arrependendo-nos, ter a certeza do perdão. Que o Senhor nos livre, ó Pai, como ouvimos aqui, nesse necessário lembrete que sempre devemos ter, que o Senhor não deseja que nos empenhemos, nos esforcemos, usemos a nossa própria capacidade para demonstrar algo ao Senhor. O Senhor deseja o nosso coração. Que amemos a misericórdia, que amemos as coisas que o Senhor ama e, transbordantes do teu amor para conosco, que amemos o nosso próximo. O Senhor deseja o nosso coração para que pratiquemos a justiça, para que vivamos de acordo com a tua palavra, desejando o que o Senhor deseja. E que assim andemos humildemente contigo. Que não somente o nosso culto, mas também a nossa vida seja uma expressão sincera e verdadeira do nosso amor para contigo, fruto do teu amor para conosco. E que os nossos atos de adoração, tanto pública, no dia do Senhor, como fazemos hoje, como também no nosso dia a dia, que tudo sirva ao Senhor e redunde em glória ao teu santo nome. Nós te agradecemos pelo privilégio de te cultuar e de ouvir o Senhor mesmo falar conosco nessa noite. E que não fique somente no nosso entendimento, mas que fique no nosso coração, de maneira que gere frutos de justiça que te glorifique. É isso que nós te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Bem, irmãos, assim encerramos o nosso culto desta noite com alegria e nessa jornada, né, em meio à pandemia, nós temos como prática primar por reuniões um pouco mais curtas, né, inclusive nos alongamos um pouquinho nessa noite. Então, estamos encerrando agora, mas rogando que Deus siga nos abençoando ao longo da semana e possamos lembrar dos trabalhos semanais, né, que teremos na igreja. Presbítero João. A palavra que eu iria dirigir não é para os irmãos que estão aqui nesta noite conosco, mas eu queria dirigir a palavra aos irmãos que tiveram ouvindo este culto de adoração ao nosso Deus em suas casas. Nós pedimos desculpa pelos nossos cânticos e pelos nossos hinos que não saíram bem, né? Mas nós louvamos a Deus pela oportunidade que o Senhor nos deu e nós vamos nos preparar melhor para que o próximo culto nós possamos estar com esse problema resolvido. É um problema
da câmera, com os instrumentos, com as vozes, ela não está suportando, tá bom? Então eu peço desculpa, peço perdão aos irmãos que estão em casa, que não fiquem chateados, que nós vamos resolver esse problema. Bom, então boa noite a todos e nós encerramos assim a transmissão também.